Paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam todos muito bem. Eu vou fazer a Santa Ceia, né? Junto com a oração, na verdade. E a palavra do Senhor está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, né? Depois procuraram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que é que nós, fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: porém, porventura estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Porém, dias virão em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica o maior rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, de outro modo arrebentam os odres, derrama-se o vinho, estragam-se os odres, mas o vinho novo é posto em odres novos e ambos se conservam. Queridos, o Senhor trouxe essa palavra, né, para a Santa Ceia, porque odres tem a ver com a escatologia, como nós fazemos as coisas, como nós vemos, como é nosso estado mental, o nosso ecossistema, família, tudo aquilo que se relaciona, os nossos relacionamentos, nossa vida espiritual, como as coisas eram antigamente, e tudo isso está mudando. Então há uma enorme mudança vindo na alma, no espírito, nos dons, na unção, na igreja. E nós estamos no meio de uma grande mudança e eu e você precisamos perceber isso e não ser odres velhos, mas odres novos. Então nós temos que deixar de ouvir algumas vozes, né? A voz da esposa de Jó, que falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, o qual tem... nesta nação brasileira tem sido, muitos querem, morre Bolsonaro, né? Ou não estão realmente conseguindo ver a mudança que Deus está permitindo, que Deus está fazendo. Então, nós falamos muito sobre impaciência, injustiça que nós sofremos, não conseguimos ver a esperança. A esperança adiada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Então, nós estamos vendo que a impaciência e injustiça tem gritado à igreja para praticamente amaldiçoar o seu Deus e morrer. Está dizendo que nós não venceremos essa batalha. Mas a Bíblia relata claramente que Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. E o Senhor lhe restaurou 7 vezes mais. Então eu creio que nós seremos restaurados. Então Jesus, ele não falou algo escatológico, mas algo que redefiniria nosso odre, nos redefiniria, para deixar o velho e entrar no novo. Nós temos que nos lembrar da esposa de Ló. Até o pastor Gilberto, ele pregou sobre isso. É algo escatológico. Ela teve muita dificuldade quando ela foi visitada por anjos. Ela não foi anfitriã, ela não lavou os pés. Quem lavou foi o próprio Ló. Foi ele, ela não sabia lidar com isso. Ela não sabia quando Deus estava prestes a fazer algo novo. E nós não podemos ter a visão da mulher de Ló de maneira nenhuma, porque quando os anjos visitaram a casa deles, ela nem sabia como lidar com eles, e foi Ló, o marido dela, que lavou os pés, os alimentou. Então a igreja não tem hospedado aquilo que é divino, porque muitas vezes nós estamos tão presos na situação de que sempre fizemos assim, né? E agora não é assim.
Então, se nós estamos por áudio, por vídeo, é aquilo que Deus preparou nesse momento. Mas eu vejo também que nós temos que aprender um modo diferente. Em tudo aquilo, existe uma neuroplasticidade muito forte no nosso cérebro que nos faz, que vem da parte de Deus e que nos faz nos adaptar a muitas situações. Então não podemos murmurar. Então, a mulher de Ló teve dificuldade nessa transição. Assim está a igreja. Deus não muda, nós é que devemos mudar. A palavra diz que devemos ser transformados, mudados de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Dessa forma, Deus, ele é linear, assim como é a luz, né? Então, nós temos que entender que nós vivemos de um modo linear, nós estamos caminhando, estamos tentando alcançar a eternidade, né? E nós estamos naquele período que era, o que é e o que há de vir. E isso, nos nossos corações, é uma incógnita. Perguntamos ao Senhor, mas nós estamos entendendo que Jesus está nos chamando para viver e nos adaptarmos a um contexto que hoje é dessa maneira. E a esposa de Ló havia sido chamada para fazer parte do próximo mover de Deus, que Deus teria. Mas, no entanto, ela se tornou uma estátua de sal. Ela ficou como um monumento do último mover de Deus, né? Então, ela deixou de seguir adiante quando ela olhou para trás. Muitos de nós estão olhando para, mas era assim, mas era colar, era daquele jeito, mas não conseguimos ouvir, não conseguimos parar, não conseguimos ter paciência para orar, para escutar algo da parte de Deus. Então, se você não entender que existe um mover de Deus, né, que vem para as nossas vidas, nós temos que nos agarrar naquilo que é novo, porque será repentino, queridos. Nós entendemos que o arrebatamento, subida da igreja, o anticristo que está aí, né, foi mudado. Nós estamos vendo os sinais e nós entendemos que a mudança é nossa amiga. O Senhor está nos mudando, o Senhor está nos confrontando em quem somos e como nós estamos. Estamos parados, atolados, estamos nessa zona de conforto. O que é que nós estamos, como nós estamos no mundo espiritual? Então, nós devemos entender que a esposa de Ló deveria ter, pelo menos não olhado para trás. Nós temos que sair de Sodoma e Gomorra, ir para o monte de Deus. Inclusive Ló também, ele pelo menos, ele tentou ir para o novo, né? Então, queridos, nós precisamos sentir o peso de permanecer acomodado, murmuradores, né? O Senhor, ele diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então, nós temos que entrar numa parceria com o Senhor. O destino que Deus quer não se manifestará tão automaticamente. Precisamos ter uma busca. E nós entendemos que Moisés, ele foi chamado como libertador, teve que passar por tantas coisas. Há um chamado na sarça ardente nesses dias. Há uma sarça pegando fogo, como aquela voz que chamou Moisés, assim está. E eu quero declarar sobre a tua vida que Moisés, ele estava muito mais curioso para ver a sarça do que qualquer outra coisa. Mas ele tinha um conforto. E esse conforto levou ele a trilhar um caminho batido, um caminho
que ele ficou olhando, aprendendo sobre Deus, e Deus o estava observando. Amado, Deus está observando você. E eu quero declarar que o Senhor, ele está falando uma palavra: eu sou o que sou. Cale-se, basta você saber isso e seguir adiante. Siga adiante, meu irmão, siga adiante, porque o eu sou o que sou, ele está falando para você abandonar o caminho do ontem, mas entrar no caminho do hoje. Amém? Então, o Senhor Deus, ele diz que Paulo disse assim: eu quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, participação nos seus sofrimentos. E lá está escrito isso em Filipenses 3:10. Há um clamor no coração da igreja. E eu creio realmente que Deus está buscando parceria com você e comigo. E não estamos confortáveis com isso, nem podemos estar tão distraídos, ocupados. Nessa noite, eu gostaria muito que você realmente celebrasse comigo a Santa Ceia. E nós entendemos que vários cristãos, vários irmãos que estão na nossa igreja vão realmente tomar a Santa Ceia. Pegue seu pão, pegue seu suco, porque Jesus, ele se reuniu com seus discípulos para jantar. E quando estava chegando a hora da crucificação, da maior renúncia, que eu e você nos beneficiamos disso, era muito importante essa ceia. E ele pegou um pedaço de pão, um copo de vinho, distribuiu aos seus discípulos. O pão representava o seu corpo, que seria dado por eles, e o vinho representava o sangue de Jesus. Queria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens, trazendo salvação. Por isso, quando o Senhor ordenou que os discípulos repetissem a cerimônia para lembrar dele, sempre que se juntassem para comer o pão e o vinho, nós lembraríamos o sacrifício de Jesus na cruz. E eu quero abençoar o seu pão, o meu pão, quero abençoar o meu suco e declarar mudança. Tudo aquilo que é novo na nossa vida venha a ser feita conforme a vontade do Senhor. Eu quero declarar que haverá regeneração, ressurreição, ressuscitamento em tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós estamos prontos para um impacto de unção vindo para a igreja nesse tempo em que nós estamos orando. Moisés, ele falou que a serpente do deserto seria levantada, e eu creio verdadeiramente que Deus reformará, remodelará, ele recriará, ele vai redirecionar a igreja, reprogramar, restabelecer. Eu creio em tudo isso e creio também que esta Santa Ceia é a Santa Ceia da ressurreição dos nossos sonhos, da recuperação e do recomeço, um novo reinício na nossa vida. Eu creio que a renascença do Senhor dentro de nós é o grande reinício. Então, que você e eu possamos, nesse momento, pegar o pão e comer esse pão que já está abençoado pelo Senhor Jesus. Quero também que você pegue o seu cálice, o seu copo, lembrando e olhando para os olhos de Jesus. Vamos beber. Oh, aleluia, Deus. Eu creio verdadeiramente que você e eu, nós estamos
completamente nas mãos do Senhor. E eu creio também que nós fizemos uma troca divina. Nós temos a certeza que nesta noite o Senhor, Ele diz que nós teremos poder e caráter, o fruto do Espírito. Antes nós tínhamos poder sem caráter, muitas igrejas que estavam se deteriorando, mas o avivamento existe. Deus, Ele quer assim. Se você e eu tivermos caráter, o caráter se tornará uma plataforma de lançamento do poder de Deus. Então, eu creio que nós teremos o amor de Deus, o seu poder, que é a expressão da palavra de Deus. E nós temos que nos preparar. Shalom, que você fique com a palavra, com a pastora Mático Yamashita, minha prima, que é lá de Flórida. Ela trouxe uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom, meus amados irmãos em Cristo, ovelhas da pastora Elizabeth Ryakutaki, minha prima. Meu nome é pastora Mático Yamashita. Moro nos Estados Unidos, na Flórida. E conversando com a minha prima, eu tive essa oportunidade de dialogarmos a respeito de algumas coisas. E ela pediu que eu fizesse esta gravação. Foi assim, com muita alegria. E quero compartilhar com vocês as minhas impressões de todas as coisas que estão cercando esse tempo de convulsão, esse tempo de confusão, esse tempo de Covid-19, né? Mas nós precisamos, como filhos de Deus, olharmos tudo isso numa perspectiva não de pandemia, não de realmente recuar ou ficar com medo. Enfim, lembra que tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Se Ele permitiu, está permitindo essa pandemia, é porque Ele quer extrair de todas essas coisas algo para nós refletirmos. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho observado, todos nós trabalhamos muito como se fosse uma máquina de fazer dinheiro. Então Deus deu uma parada agora para todo mundo, a fim de que haja um tempo de restauração familiar, de restauração de vidas, de comunhão com Deus novamente, né? E nós até dentro de igreja trabalhamos e muitas vezes não é o que Deus quer que nós façamos, mas estamos tão habituados naquele ritmo que a gente continua fazendo. Então, eu sei que até esta parada com a igreja, de nós não podermos estar nos reunindo, eu sinto que realmente Deus está fazendo com que nós fiquemos em casa, né? Porque vai trazer realmente maior unidade na família, talvez oração em família que está faltando para buscar Deus, como se fazia antigamente. Eu creio que Deus está esperando de nós um momento de comunhão muito mais achegada a Ele, de muito mais busca, de muito mais santificação, né? Eu entendo isso daí bem, de que Deus, né, não é Deus sem propósito. Então, em tudo, vamos extrair o lado positivo daquilo que Deus quer que nós façamos nesse tempo ainda, tá bem? Então, nós não temos que estar apavorados, porque aqueles que são filhos de Deus, que têm aliança com Ele, lembra que é o Senhor que nos protege, né? E muitas vezes até cristãos que estão sendo atingidos, talvez seja por um despertar de que estava-se muito talvez enfronhado com trabalho, com isso, com aquilo, esquecendo realmente de colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu vejo, essa é a minha perspectiva, né? E, em segundo lugar, o que eu observo é que Deus também está arrancando as pessoas da igreja, a igreja morna, a igreja religiosa, a igreja na estrutura atual que ela está, porque Deus quer nos introduzir para o seu reino. Jesus veio trazer o reino dele. Jesus não veio trazer nenhuma religião.
Religião é algo que o homem criou para reconciliar Deus com o homem. Deus não trouxe o seu reino, trazendo uma reconciliação com o pecador através de Jesus aqui na terra, porque Ele é que abriu o novo e vivo caminho para nós. Então, nós temos que abandonar toda a nossa religiosidade, que muitas vezes nós estamos impregnados desde a infância, seja como católico, seja como budista, seja até como evangélico, que nós trazemos realmente uma estrutura de oração, de uma reunião, entende? Toda estruturada, e muitas vezes não é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos buscando o Espírito Santo, porque Ele é o nosso guia, Ele que realmente nos prepara, Ele que nos dá poder. Então, eu creio que tudo isso está sendo muito bom para que todos possam fazer as reuniões em casa, né? Nesse momento que não está liberado nada, reuniões em casas com poucas pessoas, mas ali buscando o Senhor. Eu creio que isso talvez seja a nova visão de Deus para nós nos prepararmos para esse tempo do fim que está chegando. Uma outra coisa também que eu anotei foi que nós precisamos realmente entender que Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele tem o seu reino. E nós, filhos de Deus, nós somos o povo que fomos introduzidos dentro desse reino. Então, Ele é absolutamente Rei, absolutamente aquele que vai fazer a vontade dEle. Nós é que temos que obedecer e submetermos a esse grande Rei, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Como diz a palavra, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, uma vez que Ele é Senhor das nossas vidas, não tem discussão, não tem um porquê, mas simplesmente submeter, obedecer e amá-lo acima de tudo. O reino de Deus justamente é isso, é amor, né? E poder também. Então, Jesus veio trazer o reino dele para nós, e também Ele deixou uma palavra em Mateus 6,33, que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, depois a sua justiça, e depois todas as outras coisas nos são acrescentadas. Muitas vezes nós estamos passando por várias tribulações, é porque nós não colocamos este versículo em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, para que haja um maior entendimento do que seja buscar o reino de Deus, né? Jesus veio aqui para a terra para trazer o reino que Ele sempre viveu lá nos céus, e trazer esse reino para nós, e como nós devemos ser introduzidos dentro desse reino. Isso é tão importante que, inclusive, a religião evangélica, infelizmente é uma religião, ela tem que ser banida realmente dos nossos corações para sermos introduzidos dentro desse reino maravilhoso. E, uma vez revestidos do amor e do poder, assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, nós também estamos sendo preparados para isso, para destruir as obras do diabo. Este ano é o ano 2020, né? Inicia-se uma nova década. E no calendário hebraico, judaico, é o ano 5.780. 80, dentro do alfabeto hebraico, ele é representado pela letra chamada Pei ou P, né? E essa letra é interessante que ela parece ser um C contrário, tá? E ela tem uma vírgulazinha em cima, ou seja, é o tempo que Deus disse assim: abra sua boca e decrete a palavra de Deus, naquilo que Deus te prometeu. Então Deus vai estar cumprindo agora daqui para frente, né, todas as promessas. Então esse é o tempo de declaração. Nós devemos dizer aquilo que já está, que Deus já havia dado e que está no seu coração. Então continue até que isso venha se concretizar. E eu creio que até pelo menos 19 de setembro, que inicia-se o novo ano judaico, 5.781. Então, até lá vamos estar decretando, porque o 81 já é uma outra letra, e vai ser então um novo programa de Deus. Então, tudo que você tem, que recebeu na sua vida, declare e
diga realmente para o Senhor, Senhor, eu decreto esta palavra para a minha vida. Então, isso é muito importante para que você possa entender realmente que a partir deste ano, 2020, para nós, é uma década do cumprimento de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, inclusive, claro, né, a preparação para o arrebatamento. Também este ano aqui, vamos ler em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, que este é o ano realmente da transferência das riquezas para aqueles que estão sendo escolhidos e preparados por Deus. Então, essas pessoas vão adquirir novos negócios, né, que o rei vai estar dando, né, para que continue implantando o reino de Deus através também das finanças, porque precisa desse dinheiro, ou precisa desse ouro, ou precisa de alguma coisa, ainda para expandir o evangelho para as outras nações. Embora Deus não precise de dinheiro, porque Ele é o Rei dos Reis e o reino dele é muito rico. E Ele pode fazer tudo isso da forma que Ele quiser, né? Vai ser um ano assim maravilhoso, né, de que muita gente ainda vai receber novas empresas, ideias novas, entende? Para começar algo novo. Isso tudo depende da nossa busca em relação ao Senhor, porque eu sei que isso Ele fará. Tá bem? Então, leia, eu não vou ler agora aqui, porque para não tomar muito tempo, porque eu tenho pouco tempo para estar gravando. E nós queremos também declarar em nome de Jesus que esse é o ano da vitória para a sua vida. Não deixe ser derrotado nem por coronavírus, nem por nada, nem por ameaças de guerra, ou violência, o que tiver. Lembra, Deus guarda os seus filhos, filhos que têm aliança com Ele. É tempo de resgatar nossa comunhão com o Senhor. É tempo de voltarmos totalmente para Ele. E em relação ao Covid-19, você pode continuar declarando Salmos 91 e versículo todo. Você vai falar, ler Salmos 91 como se fosse para você. Então, em vez de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você vai falar assim, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, ou a minha família. Você pode nomear outras pessoas. Coloca sempre na primeira pessoa, que se torna muito mais pessoal uma oração. E Salmos 23 também, porque Jesus está realmente nos guardando como grande pastor das ovelhas. E o versículo 5 fala aí especialmente de 4, uns falam demônios, mas eu não posso falar que são demônios, porque eles são de alta hierarquia, né? Eles são mais principados, potestades, dominadores do que simplesmente demônios. No versículo 5, primeiro fala sobre o terror noturno, né? Então, o terror noturno está mostrando a ação desse príncipe, cujo nome é Lilith, que ela sempre aparece como uma mulher e ela é especialista em causar perturbação, depressão. Ela é especialista em trazer terror noturno, não deixa a pessoa dormir ou paralisa enquanto a pessoa está dormindo. Então, ela realmente mata as crianças também no berçário, quando a criança acaba de nascer. Muitas vezes a criança fala que nasceu morta. E a gente sabe assim que a atuação dela é levar as pessoas à loucura. Então, nós precisamos combatê-la com a palavra de Deus. O segundo fala sobre a seta que voa de dia, Hofesh. E esse espírito é um espírito que usa as pessoas que têm amargura, que têm inveja, que têm várias coisas ainda não resolvidas emocionalmente, para criticar, para falar mal das pessoas. Então, essas são flechas que vão no coração da vítima, né, pelo qual está se comentando, ou uma palavra muito dolorida, por exemplo, de um companheiro, de marido, para a esposa, principalmente por ele ser da autoridade espiritual, ou então dos pais também para com os filhos. Então, essas são as setas que voam de dia mesmo. E ele fala também da peste que se propaga nas trevas. É exatamente um que está comandando agora, chama-se desculpa, ele falou o nome agora, mas depois eu escrevo. Ele realmente faz com que a pessoa
fique vulnerável, vamos falar assim, em predisposição para esses ataques dessas pestes. E eu sei que ele está agora, chama-se Deber, ele que está à frente agora, trazendo toda essa confusão no nosso meio, mas Deus está no controle, não podemos esquecer disso, tá? E também o último, que chama-se Keter ou Ketube, que é aquele que causa acidente ao meio-dia. É um horário que ele sai para trazer acidentes, né? Seja dentro de casa, fora de casa, seja na rua, seja no trânsito. Então ele está sempre pronto para causar algum acidente e ceifar alguma vida. Então, entendendo que esses quatro são os principais que devemos conhecer em Salmos 91, para que nós possamos realmente ter autoridade no reino do Espírito e saber que o Senhor é que nos protege, amém? Os anjos dele estão ao nosso redor. E do versículo 1 a 13, lembra que é você falando com Deus. Como toda oração é um diálogo, então do 14 em diante é Deus falando com você. Então, porque Mático se apegou a mim com amor, eu a livrarei, pulei a salva, porque conhece meu nome, entende? Ela me invocará. Então, é você colocando o seu nome, eu colocando o nome da pessoa que você está orando. Então, se torna uma oração muito pessoal, muito forte para esse tempo, né? Então, a necessidade de que todo mundo comece a orar realmente Salmos 91 todos os dias, colocando também a armadura de Deus de Efésios 6, bem como também eu sempre oro Salmos 23, sobre toda a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a igreja, enfim. Tudo isso está debaixo do controle do Senhor, né? Então a palavra é importante, porque a palavra é Jesus que inspirou para escrever. Então o Espírito Santo age de acordo com a palavra. Então nós precisamos sempre orar de acordo com a palavra. Deus abençoe vocês, né? E não esqueça de declarar os decretos de Deus esse ano ainda até 19 de setembro. Amém? Declare que você vai ver as coisas acontecendo, seja em relação à família, seja em relação a divórcio, né, que a pessoa quer ir embora. Não, você vai falar tudo o contrário e vai decretar realmente aquilo que Jesus colocar dentro do seu coração, segundo a palavra de Deus. Beijo bem grande para vocês, que vocês cresçam realmente na paz do Senhor e que vocês possam estar preparados até o dia do arrebatamento. Beijo para vocês. Shalom.